Olá, muito bem-vindo a mais um programa A Hora das Opções. Hoje é dia 15 de agosto de 16 e eu, Luiz Fernando Roxo, estou começando o nosso programa semanal de opções às 12h40, segunda-feira, aqui na InfoMoney. Muito bem, semana passada vimos uma série de opções que estavam para vencer da Série H, que poderiam ter ganhos muito expressivos. Demos uma analisada também em algumas estratégias, aprendemos um pouquinho como ver a planilha, como linkar a planilha, e hoje eu preparei algumas coisas bem interessantes, principalmente uma análise do mercado já para o novo vencimento, que é o vencimento I. O vencimento I, que é o vencimento de opções para a terceira segunda-feira do mês de setembro, que vai cair no dia 19 de setembro. Então, as próximas opções que vencem são agora para o dia 19 de setembro, daqui 24 dias úteis. Lembrando que a gente sempre faz conta, a gente sempre observa, a gente sempre estuda as opções considerando o número de dias úteis. O final de semana, o feriado, esse tipo de coisa, não tem nenhuma significância, nenhuma importância para as operações de opções. Legal. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria, por favor, mostrar aqui a minha tela. Vocês mostram para mim? Então vejam, esse é o meu Profit Chart. E antes de começar a analisar todas essas opções aqui, Petro e Vale, para o vencimento e para o vencimento de setembro, a gente vai dar uma olhadinha nessa opção aqui, Banco do Brasil H22. Por que a gente vai olhar? Porque ela tem muito para nos ensinar. Dá uma olhadinha, no dia quinta-feira, né, no dia 12, 2 dias antes, um dia antes do vencimento das opções, que foi hoje, no dia 15, essa opção chegou a ser negociada a 1 centavo. 1 centavo. Foi o mínimo do dia. Nesse mesmo dia, as pessoas conseguiriam ter comprado a 1 centavo, a 2 centavos. Ela subiu muito. Na verdade, foi na quinta, dia 11, tá, gente? Perdão. Não foi no dia 12, não. Foi no dia 11, quinta-feira. Ela chegou a 1 centavo, depois ela subiu muito, fechou aí próximo de 12, 13 centavos. No dia seguinte, na sexta-feira, essa opção bateu 51 centavos. Então, me mandaram um gráfico na sexta-feira, dá uma olhada, Roxô. Essa opção foi daqui até aqui em cima e ela subiu, vocês estão vendo aí, 5.000%. Então, só para exemplificar, mais do que isso, pode voltar aqui para mim, por favor? Mais do que isso, acho que uma análise interessante é você perceber que depois que ela teve 50 centavos, 51 centavos na sexta, ela voltou e fechou próximo dos 20 centavos. Por isso que é muito importante, na hora que você tem uma estratégia de entrada e de saída de opções, independente de ser uma compra de um pozinho, uma compra de uma opção a seco, independente de ser uma trava de alta, de baixo, um lançamento coberto, um ratio, uma borboleta, qualquer nome maluco desses que as operações têm, você precisa ter a sua estratégia de saída de múltiplos lotes. Vai saindo aos poucos, descascando do jeito que a gente ensina nos nossos vídeos e também ensina no nosso curso de opções. Muito bem, agora a gente vai começar a analisar as operações que estão mais interessantes, ou pelo menos as opções mais líquidas agora para o vencimento de Petro e Vale para o dia 19 de setembro. Então vamos voltar aqui para a minha tela. Vejam que vocês têm aqui uma planilha de opções. Essa planilha é a planilha padrão que a gente usa para acompanhar o mercado, que a gente ensina a usar lá no nosso curso, e a gente tem o vencimento Vale I. Lembrando que o Vale H venceu na semana passada, temos o Vale I e o Vale J. Essa Vale I é a que a gente está analisando, então eu trouxe algumas opções interessantes aqui. Vale I90, Vale I20, Vale I50, Vale I49. A Vale I90 ela tem preço de exercício R$ 20,63. O papel está custando R$ 15,59, ele teria que subir mais ou menos R$ 5,00, um pouco menos do que isso, daria mais ou menos uns 25% a 30% de alta.
Roxa, essa opção não está 1 centavo, ela não é um pozinho, não é mesmo. Mas com certeza, se o mercado ficar no nível que ele está hoje, do nível que ele está hoje, se ele permanecer nas próximas 1 ou 2 semanas, essa opção que hoje está 5 centavos vai passar, estará daqui a alguns dias ao preço de 1 ou 2 centavos. Quer ver como que a gente simula isso? Como é que a gente descobre se isso é verdade? Eu vou pegar a minha planilha de baixo, que é a planilha que se chama planilha simulado, e vou mostrar como se o mercado ficar parado a 15,81, durante 1 semana, essas opções elas vão chegar a custar o preço que a gente gostaria. Então, faltando 19 dias, daqui 1 semana, e eu vou colocar aqui a volatilidade, vou colocar uma volatilidade de 45%, a volatilidade média entre as opções todas aí. Veja, a Vale 90, que hoje está custando 5 centavos, estaria custando daqui 1 semana exatamente, faltando 19 dias, daqui 5 dias úteis, 2 centavos. Tá certo? Então essa é a opção que a gente tem que começar a namorar. Além dela, a gente já teria alguma coisa para ofertar essa semana. Qual seria? Olha lá, eu peguei o meu Profit Chart e classifiquei por strike. Tem uma Vale I2 aqui, essa nem é 2, ela é Vale I20, 24, perdão, Vale I24, ela está com preço de exercício meio maluco de 7,43. Então toma cuidado com essa opção, tanto para comprar quanto para vender, principalmente para vender, porque ela não é de 24, ela é de 7,43, pelo menos é o que a bolsa registrou ela aqui. Depois nós vamos dar uma olhadinha na Vale I26. A Vale I26, ela não tem compra a 1 centavo e ela tem vendedora a 2 centavos. Então, se você quiser já estar posicionado numa opção hoje, poderia ser interessante. Mas mais do que ela, a gente tem uma Vale I23. Por quê? Essa aqui é a terceira opção que você está vendo. A Vale I23, oferta comprador a 1 centavo, vendedor a 3 centavos, sendo que se você colocar uma oferta de compra a 2 centavos, existe uma grande possibilidade de você levar. Então hoje a opção mais próxima de 1 centavo de Vale, que tem exatamente as características da estratégia da compra do pozinho, seria essa. Como você compraria? Compraria um pedaço da sua grana, como a gente explica no nosso vídeo. Depois a gente tem uma Vale I90. A Vale I90 está custando 4 centavos na compra, 5 centavos na venda, o último negócio 5 centavos. Legal. Agora, a gente vai analisar um pouco melhor a grade de Vale, mas antes de analisar um pouco melhor a grade de Vale, nós vamos dar uma olhadinha na grade de Petro e vamos ver quais são as opções de Petro que estão mais próximas do pozinho. Petro I20. Essa Petro I20, ela é a que está mais fora do dinheiro, ela está aqui na tela, a grade de oferta dela, grade de ofertas dela, comprador, quantidades 15 compradores, 454 mil opções, não é tanto dinheiro, dá mais ou menos aí uns R$4.500 de compra. O vendedor a 4 centavos, então 2 centavos com 4 centavos, e o último negócio é 3 centavos, tá? Então essa opção hoje não está custando 1 centavo, mas como eu falei, se essa opção chegar a semana que vem o mercado tiver o mesmo preço, ela vai estar custando próximo de 1 centavo. Antes disso, o Rocha está dizendo lá no nosso chat que ele deu entrada em venda de Goal. Rocha, a gente não analisa aqui o papel Goal, o papel Gerdau. Então, eu não sou analista, ou pelo menos não sou mais analista, nem fundamentalista, nem técnico, foco um pouco mais em opções, mas vamos dar uma olhada, aproveitar que você falou de Goal, vamos aqui no Profit Chart e vamos olhar se a gente consegue ver a grade de opções de Gerdau e ver se tem alguma opção de Gerdau, porque vocês poderiam fazer as estratégias de vocês usando as opções de Gerdau. Então, grade de opções está aqui, vamos escrever Goal 4. Olha lá, Goal 4, a gente tem várias séries de opções.
A H36 é a que está... Não, a H não dá, a H já venceu. Estamos aqui no próximo vencimento. Espera aí. Fechei, abri. Legal. Então, ó, a gente tem uma H... Um minutinho só, essa grade... Estou conversando com a turma lá do Profit Chart, que a grade não é grande coisa. Temos que dar uma melhoradinha nesse sistema da Goal. Eu vou dar uma olhada na minha planilha, porque eu estou apanhando aqui da Goal. Então, na minha planilha, com certeza eu vou achar. Goal. A minha grade também não tem. Uma pena. Depois a gente vai lá e consegue dar uma estudada nas opções de Gerdau. Talvez GGBR tenha igual não. Mas vamos lá. O que a gente tem interessante de Petro próximo de 1 centavo? Além dessa Petro I20 que eu já mostrei para vocês, que está 2 centavos com 4 centavos, a gente tem uma Petro I17. Petro I17 já é 5 com 6 centavos. Agora perceba o que aconteceria, olhando aqui na planilha, se daqui uma semana a Petro continuasse nesse preço de 12,30 que ela está hoje. 12,30, hein? A Petro veio melhorando bem aí de um tempo para cá. Volatilidade, nós vamos manter uma volatilidade aí de uns 60% e vamos estimar o que aconteceria faltando 19 dias com essa opção. Tá vendo, ó? Faltando 19 dias, está dizendo que a I20 iria para 0 e a I17, que está 6 centavos, iria para 3. 0 não, mas iria aí, digamos, para 1 centavo. Vamos pôr uma volatilidade um pouco mais alta, 65. Não, 70. Legal, a 70 centavos de volta, dizendo que essa I20 iria a 1 centavo. Então, essas são as duas opções que a gente vai ficar de olho para o pozinho. Mas depois de analisar o pozinho, nós vamos voltar na planilha da Vale e vamos analisar algumas outras operações que também têm bastante possibilidade de ganho. Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, numa trava de alta. Imagina se a gente fizesse uma trava de alta com R$1 de diferença, comprando a Vale I49 e vendendo a Vale I20. Então, compra a Vale I49... compra 1 quilo, vale 49 de 0,10, veja que a planilha já se atualiza automaticamente e vai vender a mesma quantidade, uma unidade de Vale I49 e ela está custando 6 centavos, olha lá, 6 centavos é o preço dela, 0,06. Legal, então nessa trava eu gastaria 4 centavos apenas, praticamente o preço da Vale I90 hoje, não, mais caro até do que a Vale I90 hoje, mais barato, aliás, 4 centavos apenas, e vamos imaginar que o mercado deu uma subida, vamos imaginar que daqui uma semana, ou daqui 2 semanas, faltando 15 dias, daqui 9 dias úteis, o papel Vale fosse para R$17, por exemplo, tá? Se o papel fosse para R$17, veja que essa trava que hoje está custando 10 centavos com 6 centavos, iria estar custando 16 centavos com 6 centavos, ela iria para 10 centavos de lucro, teríamos 10 centavos de lucro. Vamos imaginar se o mercado fosse a 17,80, opa, perdão, 17,80, vamos ver o que aconteceria. Aí a nossa trava iria, aqui eu estou comprado para 35 centavos, a opção que eu vendi iria para 16 centavos e eu teria um ganho de 19 centavos. Lembrando que eu paguei apenas 4 centavos nessa trava. Então se eu vendesse, tivesse um lucro de 19 centavos nessa trava, eu teria um lucro de mais ou menos 500% do que aquilo que eu coloquei. E isso se fosse em 2 semanas. Se fosse na semana que vem, faltando apenas 19 dias, o meu ganho seria maior, 22 centavos, o que daria mais ou menos uns 550% de ganho no período. As pessoas me perguntam, Roxo,
como é que eu faço para operar esse tipo de trava? Como é que eu faço para comprar uma trava e depois vender outra trava? Como é que eu posso vender alguma coisa que eu não tenho? É muito simples. A gente, inclusive, tem um vídeo que está sendo gravado essa semana para as redes, o pessoal que nos acompanha, que é um vídeo um pouco mais operacional. Vai ficar disponível principalmente para quem assistiu o curso de opções, que é um vídeo operacional. Então, você vai entrar no seu home broker, você vai escolher a opção que você vai comprar, nesse caso a Vale I19, dá um F5 lá no home broker ou coloca a boleta de compra, escreve Vale I49, Vale I49, você coloca compra por 10 centavos, se tiver vendedora 10 centavos, você já compra na hora. Se não, você fica na oferta, melhor comprador, em algum momento alguém resolve bater a 10 centavos, você leva. Na hora que você olhar na sua custódia, na hora que você olhar no site do teu home broker, na hora que você olhar na sua posição de custódia, no teu portfólio vai estar escrito lá que você tem 1.000, 5.000, 10.000 Petro I49 e ela está custando tanto, você já vai ver o PNL, já vai ver o teu resultado na hora. Depois, você tem a Vale I20, que é que você vai vender. Como é que você faz para vender uma opção se você não tem o papel, se você não tem a opção? Você vai vender descoberto? Não. Você vai vender coberto. O que você vai usar como cobertura? O que vai cobrir esta trava de alta que você está montando? Essa opção que você está vendendo, que é a Vale I20. O que vai cobrir é a Vale I49 que você comprou antes por 19 centavos. Então, abre uma boleta de trava de alta, coloca compra Vale I20. Se o teu home broker não tiver uma boleta de trava de alta, pode ser trava ou pode ser lançamento, tem as boletas certas para isso. Tem um espaço que você vai colocar qual é a garantia, escreve lá, garantia Vale I49, venda Vale I20, preço de 6 centavos. Na hora que você for confirmar a tua oferta, ele vai lá na tua custódia, confere se você tem de fato pelo menos uma opção Vale I49 para cada uma opção Vale I20 que você quer vender. Na hora que dá match, ele deixa você fazer a sua oferta e bloqueia a opção que você está comprando. Vamos imaginar que rapidamente a Vale subiu, não precisou nem desses dias todos, 5 dias úteis. Em 2 ou 3 dias houve uma notícia na economia, houve uma notícia do próprio papel, a empresa subiu bem, você já quer sair, já está ali no preço que você determinou para sair. O que você faz? Faz a operação inversa, sempre começando pela compra, tá? Então você vai comprar a Vale I20, então põe lá uma boleta de compra, Vale I20, quantidade, manda executar. Na hora que comprar, ele vai disponibilizar, ele vai liberar, ele vai deixar livre para você fazer a venda da opção que você está comprado e bloqueado. Você tinha uma I49 comprada e bloqueada, que estava garantindo a venda da I20. Na hora que você recomprou a I20, ela ficou disponível para você fazer a sua venda. Você pode vender tranquilo. A diferença dos dois preços é o quanto você coloca no bolso. Então, se você vender a I49 por 50 centavos, recomprar a I20 por 20 centavos, por exemplo, você põe 30 centavos no bolso, você gastou 4 centavos para fazer, você tem 26 centavos de lucro. Essa diferença é o seu lucro, tá certo? Qual que é o teu risco máximo? O teu risco máximo é o dinheiro que você colocou, então 4 centavos. Se você tiver 26 centavos de lucro contra um prejuízo máximo de 4 centavos, você vai ter aí mais ou menos, mais do que 500% de lucro, o que é muito interessante. Agora, vamos mostrar o que aconteceria se a gente quisesse fazer também uma trava de alta na Petro, tá certo? O que aconteceria se a gente fizesse uma trava de alta na Petro? Muito bem, qual que a gente vai escolher? Podemos escolher, sabe qual? Uma um pouco mais dentro da grana, um pouco menos fora. Vamos colocar a compra na Petro I42, então a Petro I42 a gente vai comprar, ela está 69 centavos. Vamos vender uma Petro I13, por exemplo, vai ficar uma trava de alta bem curtinha, né? A distância entre o strike da compra e da venda vão ficar próximas, não tem problema nenhum. I42 eu compro um de I42 a 0,69, então lembrando que a gente está simulando uma trava de alta
não tão fora da grana, mais cara, e esse 1 quilo que a gente está vendendo, nós vamos vender por 0,49 centavos. Então, 0,49 centavos significa que a trava custaria para a gente 20 centavos. Legal. Vou pagar 20 centavos nessa trava, o que acontece daqui para frente? Se o mercado continuar subindo e o papel ficar acima de R$13 no vencimento, que é o strike da opção vendida, o que aconteceria? Vamos colocar aqui R$14, quer dizer, bem acima dos R$13, que é o preço de exercício da I13. E vamos considerar faltando 0,0001 dias, quer dizer, no dia do vencimento. Então, a opção I42 iria para 1,50, a opção aqui 1,50, a I13 iria para R$1. Então, eu colocaria 50 centavos no bolso, o que me daria um lucro de 30 centavos na estratégia. Como o meu risco máximo de perda seria 20 centavos, ganhar 30 centavos nessa operação significa um ganho de 150%. Por quê? 20 centavos de ganho seria 100%, 30 centavos de ganho 150%. O mercado precisa explodir, a opção precisa ir de uma hora para outra, o papel precisa de uma hora para outra de 12, 30 para 15, para 16 reais? Não. O papel pode simplesmente ir a 13 reais, o que do preço do papel hoje, que é 12,30, dá 70 centavos, o que dá menos de 7% de alta. Se o papel subir menos de 7% daqui até o vencimento, você teria um ganho de 150% do que aquilo que você colocou. Roxo, isso vai acontecer todos os meses? Pode voltar aqui para mim, por favor. Isso vai acontecer todos os meses? É claro que não. Isso vai acontecer de vez em quando. Além disso, alguns meses, dependendo do seu setup, da sua estratégia, alguns meses. Ou você vai perder os 20 centavos que você colocou, se o seu stop for o stop na opção. Quer dizer, se você considerar que aquilo que você colocou na trave é aquilo que você perderia. Então você poderia perder 20 centavos. Ou você poderia colocar um stop, tipo, ó, se a trava for para 15 centavos ou for para 10 centavos, eu pulo fora dela. Se você tiver um stop, por exemplo, a 10 centavos na sua trava, o teu prejuízo máximo é próximo de 10 centavos, a não ser que um gap pule o seu stop, mas isso é outra história. Vamos considerar que você conseguiria exercer o seu stop, executar o seu stop a 10 centavos de spread na trava. Significa que a tua perda máxima seria 10 centavos, o teu ganho máximo seria a diferença de 20 centavos para 50, que é 30 centavos, então você poderia ganhar 300% daquilo que você poderia perder. É uma estratégia interessante. Qual que é a probabilidade entre ganhos e perdas? Não sei dizer. Por quê? Porque o passado é o pano de fundo que a gente tem para analisar. Mas o futuro não será igual ao passado. Ele pode ser semelhante, mas ele vai ter características próprias. Mas, de qualquer maneira, como a gente está num período de alta, provavelmente o mercado nos próximos anos deve ter mais momentos de alta do que baixa. Olha, eu fazendo previsão, coisas que eu não acredito. Mas vamos estimar que agora os problemas econômicos estão levemente direcionados, isso vai fazer com que o mercado fique mais robusto. Se isso acontecer, alguns meses, no mínimo 3, 4, 5 meses no ano, o papel vai subir sim, em um único mês, 7, 8, 9%, e isso vai fazer com que você obtenha esse ganho de 150, 200 ou 300%. Como é que você faz para definir se essa estratégia no longo prazo será vencedora? Depende muito do quantas vezes você ganhar os seus 150, 200, 300% e quantas vezes você perder os seus 100%, os seus 20 centavos, tá certo? Se você perder 20 centavos durante 5 meses, você vai perder R$1. Você teria que ganhar 30 centavos por pelo menos mais uns 5 meses para ganhar 1,50 para ter um ganho de uns 50 centavos aí no período, que daria um ganho de 200 e poucos por cento de ganho, né, de lucro, né? Então seria interessante. Agora, não dá para você olhar para esse tipo de estratégia e falar, ah, entendi, então eu vou ganhar 150% hoje, 150% no mês que vem, no outro, faz uma curva, ah, eu estou rico em 6 meses, em um ano. Não é verdade.
Isso não vai acontecer. Essas altas muito acentuadas, elas vão acontecer, mas vão acontecer alguns meses. Mais meses, o mercado ou vai ficar parado, ou vai subir pouco, ou vai cair um pouquinho, e essa sua trava de alta não vai ser plenamente vencedora. Pior, vão existir meses que vai acontecer o quê? O mercado vai dar uma barrigada, a tua trava vai a 10 centavos, você faz o seu stop, você é um cara disciplinado, fez tudo direitinho, o mercado volta a subir, sobe na sua cara, a opção dá exercício, a trava de alta vale 50 centavos e você perdeu 10 centavos porque você teve que stopar. Então, é algo possível, dá para ganhar, é algo fácil de entender, mas não é algo fácil de fazer. De qualquer maneira, para obter retornos desse tamanho, se você se dedicar, se você for atrás, se você entender bem essas relações de valor, faz todo sentido. Agora, nós vamos dar uma simulada numa estratégia de lançamento coberto, tá? Vamos voltar aqui para a planilha então, por favor, e vamos imaginar que você, ao invés de ficar querendo fazer essas especulações muito agressivas de travas, compra uma opção, vende outra, ganha 100%, perde 100%, ganha 200%, 300%, você quer uma estratégia que possa remunerar um pouco melhor o teu capital, ou bem melhor o teu capital do que você ganha na poupança, no Tesouro Direto, do que ficar comprando ações e correndo o risco totalmente direcional da renda variável. Você poderia comprar o papel, então eu vou fazer a simulação aqui para vocês, uma compra do papel, compra do papel, uma unidade de Petro, a 12,28, que é o preço que está agora. Espera aí que só vou acertar, porque aqui está com uma formatação errada. Então, pronto. Então, vou comprar uma unidade do papel ao preço de 12,27 e vou vender essa opção aqui, a Petro I12, a mais gordinha delas, a mais no dinheiro delas. Perceba que ela é uma opção no dinheiro. Por que no dinheiro? Porque o papel está custando 12,27, 12,30 e ela é de 12, então ela é até levemente, uns 2 ou 3% dentro do dinheiro. Volatilidade de 47% ao ano, delta de 62%, um gama bem acentuado, o terceiro maior gama da grade, 21 e tantos por cento, e quase 2 centavos de teta. Legal. Então, a cada dia mais ou menos que passar essa opção, perde 2 centavos, ela vai se desvalorizar em 2 centavos. E essa é a taxa que o cara ganha na hora que fizer o lançamento. Então, comprei o papel por 12,27, vou fazer um lançamento dessa opção a 0,92 centavos. Vamos vender uma unidade a 0,92 centavos. Legal. 0,92 centavos faz com que o meu preço de custo, quer dizer, aquilo que eu paguei para montar a trava, seja R$ 11,35. Então a primeira coisa que salta aos olhos quando você faz a simulação do lançamento coberto é você perceber que o teu preço de custo do papel, que você acabou de pagar 12,27 por ele, caiu quase R$1, caiu 90 e tantos centavos. Por quê? Porque você desembolsou 12,27, mas você colocou no bolso o valor de 0,92 centavos. Vou por 0,93, que ela está dando uma subida boa e não está ajustada com aquilo que eu paguei no papel. Então, 0,93 foi o preço que eu vendi a opção, eu comprei o papel por 12,27 e agora nós vamos dar uma analisada nessa opção. Se você for para a direita na planilha, você vai perceber que essa é uma operação que dá uma taxa de 5,82, 5,91 agora. 82, 91, quer dizer, está dinâmico, mas 5,81% é a tua taxa se você comprar o papel, vender a opção e o papel estiver acima de 12 pau no vencimento. Então, não precisa acontecer nada. Volta aqui para mim, por favor. Não precisa acontecer nada com o mercado não tem que subir, é só ele não abaixar, não ir abaixo de R$12. Se ele não for abaixo de R$12, você tem um ganho de 5,82% no período de 24 dias úteis, o que fazendo a conta mensalizada, quer dizer, fazendo a conta ao mês, dá um retorno de 5,16. Volta aqui, por favor, para a planilha.
Além disso, na planilha você consegue ver o quanto dessa opção é VI, valor intrínseco, só 24 centavos é VI, ela tem bastante VE, valor de expectativa, valor de esperança, né, valor extrínseco de 67 centavos, uma taxa de 5,07 ao mês. Imagina aí, compara com a tua taxa de um pouquinho da renda fixa, não dá nem pro cheiro, e ela te protege em 7,43%. O que significa isso? Significa que se o mercado cair daqui para frente, mas ficar acima dos 11,34, que está aqui, ó, que é o teu preço de custo, mesmo que o mercado caia dos 12,25 que ele está hoje, caia 90 centavos, 92 centavos, 93 centavos, vá para 11,34 daqui até o vencimento, você não perde nada. Volta aqui para mim, por favor. Então, o interessante do lançamento coberto é que, diferente de comprar um papel e ficar torcendo, soprando, rezando para ele subir, ao invés de comprar o pozinho e ter que esperar anos, 1, 2, talvez 3 anos para ele explodir e você ganhar aqueles milhares por cento, se você tem um bom dinheiro na renda fixa, você poderia se especializar, fazer um curso, estudar e depois começar a praticar lançamentos cobertos. Que você compra o papel a 12,30, vende uma opção a R$1 a 92, 93, 94 centavos, teu preço de custo cai para 11,30 e poucos centavos, ao invés de 12,30, 11,30, quer dizer, teu preço de custo cai quase R$1, e se o mercado ficar acima do teu preço de custo, de 11,34, você não perde dinheiro. Se o mercado ficar acima de 12, você ganha integralmente os 5,02% ao mês, o que dá quase 6% no período, 5,80 e poucos por cento no período. Então é muito interessante essa estratégia da trava, do lançamento coberto. Vamos dar uma olhada agora num lançamento coberto de Vale, perdão, volto aqui para a minha planilha, e vamos ver o que aconteceria se a gente fizesse um lançamento de Petro. Então, de Vale. Temos a grade da Vale I, tínhamos simulado uma trava de alta de custo de 4 centavos, vamos deletar essa trava e vamos simular a compra, não, primeiro é 1, coloca a quantidade. Se você colocar uma quantidade negativa menos 1, ele vai considerar que você está vendendo descoberto no papel, tá? Roxo, vender descoberto, papel, coisa maluca lá. Lógico, é bem possível ser feito, é só você alugar o papel. Mas não são coisas complexas, são coisas simples que a gente quer explicar aqui, para começar a entender as estratégias com as opções. Então, vou comprar 1 quilo do papel, o preço de custo que é 15,8, legal, e vou escolher uma opção, mas uma opção não tão dentro da grana, não tão na grana. Vou colocar a venda de uma opção de 17,13, só para ver a diferença entre uma coisa e outra. Então, vou vender a Vale I17, que é 17,13, uma quantidade a 0,35 centavos, que é o preço que ela está agora. Perceba que como essa opção é uma opção fora do dinheiro, ela não tem nenhum VI, então ela é fora do dinheiro, não tem VI, só tem VE, ela daria uma taxa de 9,45% ao mês, uma taxa de quase 11% no período de retorno, porém, o que acontece? Para que isso aconteça, o mercado tem que ir do valor que ele está hoje, tem que subir do preço que ele está hoje, que é 15,79 para 17,13. Então teria que subir mais ou menos R$1,30 e pouco, quase R$1,40, o que seria quase 10% de alta no papel. Então é um lançamento coberto, fora do dinheiro, onde a opção que você vendeu está fora do dinheiro. E isso significa que você pode ganhar, pode voltar aqui para mim, por favor, você pode ganhar uma taxa bem mais acentuada do que vender uma opção dentro ou no dinheiro, como a gente fez lá na Petro, de R$12, mas tem que torcer para o papel subir. Não adianta o papel ficar parado. Agora, eu vou achar, aqui no Profit Chart, pode voltar, por favor, alguma opção de Vale mais cara, que esteja custando próximo de R$1. Olha essa aqui, ó. Vale I75, Vale I65. Então, Vale
65 e vale 75. Vou escrever na grade, ela já muda tudo direitinho. 65 e 75. Olha lá, uma opção de 95 centavos e uma opção de 23. Vou colocar o contrário, para ficar na ordem decrescente, que é o jeito que essa planilha costuma ser. Legal. Veja que na mão eu já fui lá e já ajustei os preços, tá? E a planilha já atualizou tudo. Então, 1,23, preço de exercício 15,13, o papel está custando 15,81, então é uma opção levemente dentro do dinheiro, 60, 70 centavos dentro do dinheiro, nem levemente, ela é dentro do dinheiro mesmo, o delta é bem acima de 50, 70, ela tem um teta de quase 2 centavos, volatilidade um pouco mais baixa, e nós vamos fazer uma venda a 1,23. Então vamos vender a 1,23 essa opção e veja que ela nos daria, se fosse exercida a 15,13, o papel não precisa nem subir, é só não cair abaixo de 15,13 que eu sou exercido. Nesse caso eu até quero ser exercido, taxa de 3,84% no período, o que dá uma taxa de 3,36% ao mês, 3,4% ao mês, com uma proteção de 7,8%. Volta aqui para mim, por favor. Roxo, você está me mostrando uma estratégia de lançamento coberto de Petro, uma estratégia de lançamento coberto de Vale. A de Petro me daria uma taxa de retorno de 5,02 no período, aliás 5,80 no período e 5,02 ao mês, e a de Vale 3,8 ao mês. Então 5% na de Petro, 3,8 na de Vale, sendo que as duas dão o mesmo tipo de proteção de 7,5%, 8% de proteção. Por que que a da Petro daria um rendimento tão mais alto do que a de Vale, se elas são tão parecidas? E por que que a Vale daria a mesma proteção, sendo que a taxa de retorno é menor? Por causa da volatilidade. Então tudo está ligado à volatilidade. Nós temos aulas inteiras, textos inteiros sobre volatilidade, a gente vai divulgar, vocês vão ler e aprender como diferenciar qual é o papel que está com taxa maior, qual o papel que está com taxa maior. Mas nesse caso nos parece mais interessante a estratégia da Petro. Além disso, antes de finalizar, vou mostrar mais um de Vale, que acho que está um pouquinho mais ajustado. Volta para a planilha aqui, por favor. Olha lá. Ao invés de a gente vender a Vale I75, vamos vender a de baixo, que também é levemente dentro do dinheiro, e está pagando uma taxa bem melhor, 5,18. E a proteção não é tão ruim assim, a proteção é de uns 6%, vamos ver. Então, mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer embaixo. Venda de 1 quilo, essa opção está custando 0,94 centavos. Então, 0,94, 95, vamos vender aqui, 95 centavos, significa o quê? Significa que eu estou vendendo uma opção de preço de exercício 15,63 e olha como as volatilidades estavam diferentes. A I75 estava com uma vol de 37 e essa de 39, agora já ajustou. Mas a taxa 5,25% de retorno no período, 4,58 ao mês, sendo que a proteção é de 6%. Então, bem interessante essa estratégia. Sempre a gente precisa ter uma proteção maior do que a taxa. Eu vou explicar por quê nas próximas aulas ou assistam o curso, vocês vão entender um pouquinho melhor. Gente, volta aqui para mim, por favor. Então, eu acho que o tempo já deu, né? A gente já conseguiu conversar bastante. Acho que se falarmos muito mais de opções daqui para frente, todo mundo vai ficar meio confuso. Essa é um tipo de assunto bem complexo, mas um tipo de assunto muito interessante, porque vocês viram, sempre falamos de taxas de 5% ao mês, retorno de 50%, de 100%, proteções muito interessantes. Então, gaste, invista o seu tempo, se dedique um pouco a entender as opções, porque eu faço isso há 20 anos, eu conheço bastante esse tipo de estratégia e as opções são a ferramenta mais versátil e mais poderosa que alguém pode ter no mercado financeiro. Uma ferramenta poderosa é uma arma, serviria tanto
para gerar altos benefícios, altos retornos, como também para se machucar. Então, se você usa uma arma e não sabe usar, uma ferramenta muito poderosa e não sabe usar, você pode se machucar. Mas se você conhece uma ferramenta muito poderosa, sabe como utilizar, com certeza você vai ter muito mais benefícios do que simplesmente ficar vendo, o mercado vai subir, vai cair, eu vou comprar aqui no louco, vou vender aqui no louco. Não ganha dinheiro, é muito difícil ganhar dinheiro. E também ficar correndo atrás de palpite é algo muito, digamos, pouco útil, é algo que não faz sentido, que não vai te ajudar no longo prazo. Então, estude realmente opções, entenda um pouquinho melhor o que significa as coisas que a gente falou, que eu tenho certeza que o teu rendimento, o teu retorno com o investimento vai ser muito melhor. Gente, muito obrigado por terem participado do nosso bate-papo. Entre no nosso blog, Infomoney, /blog, a hora das opções. Lá você deixa o seu e-mail, você vai receber as planilhas, a planilha do pozinho, vai receber uma planilha dessa aqui de opções mais simplificada também, porque quem não fez o curso ainda nem conseguiria manejar uma planilha mais avançada dessa, mas deixa o seu e-mail, você vai começar a receber as nossas notícias e você vai gostar muito do que você vai ver, tá bom? Um abração para todo mundo, uma ótima semana e até na semana que vem.